Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, glória a Jesus, maravilhoso, glória, santo, santo é o Senhor nosso Deus, todo-poderoso, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus queridos irmãos, queridas irmãs, vou deixar o louvor, tá 186, ô glória. Pela fé uma vez e foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. De Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra o hoste do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Com Ele tenho vigor, a destreza, pra lutar para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Eu direi ao fim desta lição, no combate, o combate de amor, e a coroa terei de justiça, que no céu me dará, Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus, oh glória, a coroa que dará ao Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus, né? Glória a Deus, né? O louvor 570, oh glória. Ao findar o labor desta vida, quando a morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuro a paz neste mundo, em prazer que passa em vão, mas na última hora da vida Ele não mais satisfarão. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso torreste o amigo quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará assim na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória! Hoje Cristo quer nos libertar. Glória a Jesus, maravilhoso. Amém? Não deixe para amanhã que você tenha que fazer hoje. Porque Jesus está nos dando a oportunidade. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, que o Senhor vem para buscarmos a igreja dele. A igreja de Jesus Cristo somos cada um de nós. Aquele que obedece, aquele que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus, maravilhoso, oh, glória. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom, como é maravilhoso, né? Nós estarmos aqui neste momento, falando do amor de Deus, falando das promessas de Deus, né? Porque feliz o homem que caminha na presença de Deus. Feliz o homem que permanece na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar a palavra do Senhor, que ela está, 1 Timóteo, glória a Deus, do versículo 4 adiante, do versículo 4 do capítulo 1 adiante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, maravilhoso, oh, glória a Deus, aleluia. Mas o Espírito, em presentamente, dizem, o que nós, o último tempos, aprostarão alguns da fé, e dando ouvido ao Espírito enganadores e a doutrina do demônio. E pela hipocrisia de homem, o que falam mentiras e tendo cauterizada a sua própria consciência, e o próbido do casamentos e ordenado no abstinência dos manjares, o que Deus criou para os fiéis e para o que conhece a verdade.
a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada o que rejeita, sem sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E o propósito estas coisas aos irmãos será bom, ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, o que tem ao seguido, mas rejeitas as fábulas profana e venha exercitam-te a ti mesmo e com piedade. Porque o exército corporal e para poucos aproveita, mas a piedade é para tudo, e proveitosas, e tendo a promessa da vida, na presença e dá o que há de vir. Estas palavras é fiel e digna de toda aceitação. Glória a Jesus, maravilhoso. Então nós vemos, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando para cada um de nós, em glória a Jesus, através do Espírito Santo. Porque muitos estão seguindo o Espírito para falar mentira. Muitos estão usando o Espírito, da mentira, das falsidades, do engano. E nós devemos usarmos o Espírito Santo que venha sobre nós. O Espírito Santo vem nos mostrando para cada um de nós os últimos tempos se apostarão. Glória a Deus, aleluia. Alguns de fé e dando ouvido ao espírito enganador. Então nós estamos vivendo esse tempo, glória a Deus, aleluia. Muitos estão, meus queridos irmãos, estão se prostrando, alguns da fé, para enganar o irmão, para enganar a irmã, para mentir contra a mentira sobre a vida deles. Mentir, em glória de julgar. Então muitos estão usando a fé para prejudicarmos o irmão, para prejudicarmos a irmã. Nós estamos vivendo neste mundo, num mundo de tantos enganos, porque muitos estão usando a fé para enganar o povo. Por isso que na palavra diz, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, meus queridos irmãos, enganadores de doutrina de demônio. São muitos enganadores de doutrina para os demônios. Estão fazendo aquilo que o demônio mais quer. Então, meus queridos irmãos, pela hipocrisia, o homem, o que fala mentira. O mundo que nós estamos vivendo está cheio de mentira, cheio de engano, cheio de falsidade. Hoje em dia está muito difícil você confiar nas pessoas. São poucos fiéis. São poucos que você possa confiarmos naquela pessoa. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrando, e tendo cauterizada a sua própria consciência. Com a própria consciência, eles estão mentindo. Eles estão prejudicando o povo
que está buscando verdadeiramente a presença de Deus. Então nós vemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? O casamento ordenado e a bissistência dos manjares de Deus criou para os fiéis. Deus criou para os fiéis o casamento. Então nós vemos hoje, as pessoas hoje casam num dia, no outro dia já está separando. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, Deus criou o casamento, mas que todos vivessem em união, vivessem em paz com um ao outro. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, é através da nossa consciência, da nossa obediência. Então nós devemos vivermos bem, vivermos em harmonia. Não adianta eu querer vivermos um casamento de fachada. Isso muitas vezes, por isso que muitas vezes a pessoa casa num dia, já separa no outro dia. Ou muitas vezes fica mês e de repente separa, falta de amor. Muitos casam por casar. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, Deus criou para os fiéis e para conhecer a verdade. Ele nos criou, Ele nos ensinou para nós vivermos a verdade. Para nós vivermos, meus queridos irmãos, na verdade, o fim de usarem dele com as ações de graça. Para nós usarmos as coisas boas que Deus está nos dando. Vivermos, usarmos a graça que Ele está nos dando para mim e para você. Olha como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso na minha vida, na tua vida. A graça que Ele está nos dando para nós vivermos na graça dEle. Aquele que vive verdadeiramente na presença do Senhor, ele não será confundido, ele não será envergonhado. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, cada um de nós, meu querido irmão, porque toda criatura de Deus, olha, Deus não está falando só para mim, só para você não, para todas as criaturas de Deus. Todos nós somos criados pelo mesmo Pai. Então, se Ele nos criou, se Ele nos deu a vida para mim e para você, é para nós vivermos na graça dEle. É para nós vivermos em alegria, em harmonia. Vivemos, meu querido irmão, vivendo, tendo certeza na consciência que nós temos. Nós devemos ter consciência naquilo que nós façamos. Consciência naquilo que nós falamos. Não adianta eu pegar a palavra de Deus e falar, por mim mesmo. A palavra de Deus não pode ser falada por mim, por você. A palavra do Senhor é falada por Ele. É Ele que põe as palavras sobre a nossa boca. É Ele que nos usa, cada um de nós, como instrumento da palavra dEle. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, porque toda palavra de Deus são boas. Todas as palavras do Senhor são verdadeiras. A palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer. A palavra de Deus, ela vem para nos sustentarmos, para nos dar força nos momentos de fracasso, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de tanta tristeza. Então as palavras de Deus são boas e são verdadeiras. Jesus vem só para nos ensinarmos a verdade. O caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos permanecermos nele. Porque muitas vezes tem muitos lá no mundo da ilusão, lá no mundo da perdição. Muitos estão ali porque conhecem a verdade.
Mas muitos estão ali porque não conhecem a verdade. Eu tenho, meu querido, a palavra de Deus, ela nos mostra aquele que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus. Se vivemos lá no mundo da ilusão, Deus ele não perdoa o que ele está fazendo. Deus, ele perdoa aquele que se arrepende. Então, meu querido irmão, muitas vezes, aquele que está lá no mundo, que não tem o conhecimento da palavra, é mais fácil ele ganhar salvação que aquele que conhece a verdade, mas permanece no erro. Permanece lá no mundo da ilusão, no mundo da perdição, no mundo do engano, no mundo das mentiras, das falsidades. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, meu querido irmão, porque a palavra veio para todas as criaturas de Deus, todas as nações do mundo inteiro, mas são poucos que valorizam a palavra de Deus, poucos que dão valores à palavra do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele nos ensina a cada um de nós, o poder da graça, o poder do amor que ele tem por mim, por você. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus. Não há nada que rejeita sem sendo recebido com ações de Deus, da graça, de graça. Então, meu querido, nada Deus rejeita. Aquele que busca, aquele que permanece na presença do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, glória a Deus, recebido com ações de graça. Todos aqueles que recebem ação de graça que vem lá do Espírito Santo. Esta graça nos renova, nos fortalece, nos ilumina o nosso passo, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar. Então nós vimos, meu querido irmão, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É pela palavra do Senhor, é pelas orações, quando nós oramos com fé, um coração cheio de amor. Então que estas palavras são santificadas. Então, meu querido irmão, não fique achando que não está acontecendo nada na tua vida. Talvez muitas vezes você ora e você não veja a resposta. Mas a palavra do Senhor está falando para mim e para você. Porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Ele está santificando todo aquele que busca, todo aquele que permanece na presença do Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E prostrando estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Está vendo o que Jesus diz? Como Jesus é perfeito. Como Jesus nos ensina o caminho que nós devemos permanecer. Como ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Bom ministro de Jesus Cristo. Glória a Deus, criado com a palavra da fé e das boas doutrinas, e tem que estar seguindo. Que nós devemos estar seguindo as doutrinas de Jesus. Seguimos as leis de Jesus Cristo. Seguimos a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é ela que nos reforça. Ela que nos ilumine,
ao nosso espaço, ela que nos mostra, meu querido irmão, para nós sermos uma pessoa melhor, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria. A palavra de Deus, ela nos consola. A palavra do Senhor, ela nos fortalece a cada um de nós. Mas rejeitas as fábulas profâneas. Rejeita o mal contra a tua vida. Rejeita todas as perversidades, toda a cilada do adversário contra a tua vida. Porque Jesus, ele é o caminho. Jesus é aquele que nos proteja nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Eu sei que você está passando um momento de tantas dores, os momentos de tanto sofrimento, mas o que a palavra do Senhor nos disse, Ele está nos santificando a tua vida. Ele está santificando a tua casa, a tua família. Glória a Jesus maravilhoso. Mas rejeita, glória a Deus, aleluia, rejeitas as fábulas profâneas e de velhas excessita de ti mesmo em piedade. Porque Ele tem piedade de mim, de você. Ele nos mostra a cada um de nós, meu querido irmão, aproveita a tua vida diante do Senhor. Aproveite diante das palavras do Senhor, porque grandes são as promessas na tua vida. Jesus é o Deus que tem piedade, tem misericórdia de mim e de você. Nós falhamos todos os momentos de nossas vidas. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas Ele não nos rejeita. Ele não nos abandona. Ele está sempre nos amparando a cada um de nós nos momentos de fracasso, nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Então, meu querido irmão, queridas irmãs, abra teu coração, abra tua mente, deixa Jesus trabalhar dentro de você. Deixa Jesus te renovar, te fortalecer, tirar todos os impedimentos dos teus caminhos, tirar todo o ódio, tirar todo o rancor, toda a discórdia, tirar toda a enfermidade do teu corpo. É pela fé, é pelo amor de Deus que você está aqui. Então que nós não possamos perder a esperança, o que nós não possamos perder a fé, o amor que Ele tem por mim, por você. Grandes são as obras de Deus. Grandes são as promessas de Deus nas nossas vidas, a todos os momentos de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado a minha esposa que está nos assistindo. E todas as famílias que estão me assistindo nesta live. Que o Espírito Santo nos proteja. Que o Espírito Santo nos fortaleça a cada família em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ô glória! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem possa nos impedir? É aquele que nos fortalece, agora e sempre, em nome de Jesus. Ô glória!